Muito bem, já estamos no ar. Estamos aqui com o assunto, né? O podcast que a gente já está aqui na nossa segunda temporada. E hoje recebendo aqui meu amigo, meu irmão, Silvio Oliveira. Como vai? Muito bem. Tá bem? Tô... Deixa o microfone aí mais pertinho de ti pra Deixo. gente... Pronto. Olha. Dá até pra ouvir agora no retorno. O Roger vai fazer uma foto nossa ali, ó. Dá um sorriso. E o povo de casa esperando. Muito bem. Então eu gostaria de começar apresentando o Silvio. Tá. E quem apresenta é você mesmo. Silvio, eu achava desde muito tempo e custei descobrir que não era, que tu era daqui de Barra do Corda. Né? Quero começar daqui, né? Me fala lá de onde que tu vem. Eu nasci aqui. É. Já começa daí. Mas... Te trouxeram pra nascer aqui, foi, né? Foi. Minha mãe chegou pra nascer aqui, nasci aqui, mas voltei pra Santa Maria. Sou da Santa Maria. Que é engraçado, eu acho que os interiores do Genipapo e da Barra do Corda, eles têm uma relação interessante, engraçada. Que é a gente é meio dos dois lugares, sabe? A gente tá no entremeio, assim, entre a Barra do Corda e o Genipapo de um jeito muito interessante. Porque acaba sendo essa, a gente tem essa relação de nascimento, de ter nascido aqui na Barra, e principalmente, por exemplo, quem mora nos interiores acaba vindo muito pra cá, o comércio acontece aqui, Sim. principalmente na minha infância, sempre aconteceu muito aqui. E a nossa relação quase de bairrismo um pouco, de dizer, a gente é da Genipapo também. A gente tem uma relação engraçada positiva, porque a gente vê até nos memes aí na internet o pessoal que é de Tuntum e Presidente Dutra, né? Sim. Então o pessoal de Tuntum é muito sacaneado pela galera de Presidente Dutra, né? Sim, Tu sim. acompanhar, tem um Instagram, não vou dizer o arroba aí pra não fazer propaganda, né? Que faz muito meme com o pessoal de Tuntum. E a gente não vê isso, né? Sim, Daqui, sim, Barra do sim. Corda, Genipapo. Às vezes, né, tem aquele Instagram lá que faz. Tem aquele lá. Mas assim, a gente de lá desse entroncamento ali, desse emembramento que eu chamo, que tem entre Genipapo e a Barra do Corda, a gente tem uma relação de quase irmandade entre as duas cidades, sabe? Eu sou meio filho daqui e filho de lá, assim, de uma maneira... Eu não consigo ter uma relação de vivência com Genipapo dos Vieiras, por exemplo, porque eu não moro na cidade, na zona urbana da cidade. Eu frequentei muito pouco a zona urbana. Frequentei muito mais a daqui. Então a minha relação com Barra do Corda, ela tem essa coisa de ser a cidade que eu aprendi o que é a cidade, no sentido de conviver no espaço urbano. No espaço urbano. Mas o meu crescimento, cara, foi inteiro na Santa Maria. Foi na fazenda lá que eu moro até hoje. Brincando no espaço rural mesmo, assim. Meu crescimento é ali. Foi ali que eu nasci e minha relação com a cidade é essa, de viver nos dois espaços, assim. Tem uma relação positiva também, a gente crescer na zona rural, né? E depois se construir na zona urbana, porque a gente tem as duas moedas. Sim, sim. A vivência daquilo que é tradicional, próprio, daquilo que é ser sertanejo, e a gente tem a mobilidade que é transitar dentro dos espaços urbanos. Sim, sim. Quando que pessoas que nasceram no espaço urbano se criaram, tem assim o espaço rural quase como um folclore. Sim, sim, completamente. E é engraçado, porque assim, uma coisa que eu já percebi desde cedo, é que existe uma dificuldade dessa relação para as pessoas que são do espaço urbano de um jeito muito engraçado, porque por menor que seja a cidade, de uma maneira que a cidade seja quase que rural, como é a Barra do Corda um pouco. Sim. Barra do Corda é uma cidade rural, assim, na sua forma mesmo de produção e de se entender. E o Genipapo também. Mas existe uma diferença completamente exorbitante entre o espaço urbano e o espaço rural, até mesmo aqui, sabe? E é muito engraçado, porque no espaço rural, na minha infância, a gente tinha uma sensação de que a gente era meio diminuído, assim, sabe? Para as pessoas da cidade. Sim. Só que isso muda eu acho que eu consigo fazer essa relação, pelo menos na minha vida, que é... A televisão faz a gente ter uma perspectiva diferente das coisas, sabe? A gente começa a ver coisas de outros lugares, distantes, assim, tudo. E a nossa relação com a nossa própria realidade vai mudando um pouco. Então, quando eu cheguei aqui, eu não senti tanto quanto eu percebi quando as pessoas do espaço rural ou do espaço urbano iam pra minha quebrada, sabe? Ia lá pros interiores, assim. A não ser, sei lá, meus primos que já conviviam comigo desde a infância. Mas as outras pessoas... Tem uma música do Super Combo que fala: menino foi pro mato brincar, sabe? E aí vai falando...
furou o pé, ralou a mão, o menino da cidade não sabe andar direito, assim, aqui. E é um pouco disso, a gente tinha essa sensação um pouco. Só que, como eu tô dizendo, dos interiores de Barra do Corda e Genipapo, essa relação é muito diferente, cara. É muito diferente. A gente tem uma relação muito de amar muito os dois lugares, assim. Eu gosto muito disso. Até porque fomos um município só até outro dia, né? Às Sim, vezes aqui sim. não é raro a gente conhecer alguém que nasceu no Genipapo quando ainda era Barra do Corda, assim mesmo como Fernando Falcão, né? Que são Sim, distâncias imensas e que era um município só. sim. Mas vamos falar dessa construção do Silvio como artista, né? O Silvio está aqui hoje porque ele está lançando um livro, mas o livro fica para já já. Eu quero pensar nessa construção tua, né? Como que tu se viu se formando, tu percebeu isso, não percebeu? É engraçado, eu tenho dois estalos pra isso, de uma maneira. Que a primeira é, desde a minha infância eu já sentia um jeito. É muito complicado falar dessa maneira, porque parece ser uma coisa inata. E eu não concordo com que nada disso seja. Mas assim, um pouco pelas minhas questões de TDAH mesmo, eu sempre fui muito disperso pra algumas coisas e sempre olhava muito pra outras coisas de um jeito muito. Por exemplo, a gente tava na sala de aula e aí eu ficava o tempo todo prestando atenção em coisas muito, muito periféricas, assim, na sala de aula, sabe? De um jeito muito estranho, a ponto de eu parecer muito desligado, e aí chegava, por exemplo, na hora de um trabalho, apresentação de trabalho, eu sabia, porque eu tinha prestado atenção perifericamente a ponto de aprender, mas eu tava rabiscando caderno, escrevendo coisas aleatórias, sabe? Brincando com palavras mesmo, assim, no caderno, fazendo desenhozinhos. E aí, né, dessa época pra cá, sempre gostei muito de música. Então, sei lá, com 10 anos, eu escrevia letrinha de música, eu não mostrava pra ninguém, umas coisinhas assim. Só que, isso, à medida que o tempo foi passando, isso foi ficando um pouco de lado. A escola faz um pouco disso, na verdade, com a gente, que é a ideia da normatização das coisas, principalmente do conhecimento, faz a gente achar que o que a gente conhece quando a gente é criança não é conhecimento, sabe? Tem um pouco disso. E não só quando criança, lá vai a crítica aqui. Mas acabou que eu fui ficando achando que o que eu fazia era meio perda de tempo, sabe? E aí eu fui me distanciando um pouco disso. E quando o tempo vai passando, eu conheci tu. Que foi uma noção diferente que eu comecei a ter, que era no ensino médio, quando eu entro no ensino médio, que pra mim é o grande estalo, assim, das coisas, que eu tô aqui na Barra do Corda morando, que eu tô tendo conhecimento com outras pessoas que eu não conhecia. O ensino fundamental inteiro tu fez lá? Ensino fundamental inteiro, sim. Eu fiz até a terceira série na Santa Maria e da quarta série até a oitava na Copaíba, que é a escola que eu trabalho hoje até. E essa relação é muito interessante, porque eu adoro ter estudado lá, sabe? Porque é muito engraçado, porque eu sei que existem umas diferenças muito, muito simbólicas e muito específicas do conhecimento mesmo, da condição do conhecimento. Mas quando eu cheguei aqui em Barra do Corda, eu percebi que essa disfunção era um pouco simbólica. Hoje, como participo da sala de aula como professor, eu consigo perceber que ela é diferente, porque a diferença mesmo é a condição. Só que tem uma incondição que o espaço urbano tem, que, por exemplo, a aula no espaço rural não tem tanto. Que é, por exemplo, a gente não pode ter tantos recursos no espaço rural que eu não tive quando eu era criança. Hoje a gente até tem mais, assim. Mas, em compensação, por exemplo, tu dá uma aula para uma turma de 10 alunos, 12 alunos, 15 alunos, tu consegue prestar muito mais atenção e dinamizar muito mais o conhecimento. É um luxo, sabe? Que na zona urbana, na zona urbana, a gente não tem. Exatamente, é quase impossível ter isso, é quase impraticável. 40 alunos numa sala aí para fazer milagre. Exatamente. E aí, quando eu chego aqui, eu fiquei com essa sensação de que, cara, eu não tô tão atrás de todo mundo no conhecimento. Tô muito longe, não. Não tô muito longe assim, não. E aí, mas tinha essa outra sensação, que era, eu era acostumado numa turma de 15 alunos, 16 alunos, 18 alunos, e eu entro numa turma que tem 54, na primeira turma que eu estudei aqui na Barra do Corda, no Arlindo. Tava uma transição nessa época que o Arlindo virou a grande escola do estado, sabe? Aí tava aquela transição ali. E aí minha turma era muito grande, cara. E aí era muito estranho, porque eu olhava e falava, meu Deus, eu nunca tinha visto tanta gente no mesmo espaço, assim, numa sala de aula, sabe? Todo mundo conversando. E aí, volta de novo isso, de quando eu entro pro IFMA, que eu começo a ter mais contato com as pessoas aqui, a conhecer mais as coisas, sei lá, os meus amigos tocavam violão no ensino médio. E aí eu comecei a aprender a tocar um pouquinho mais, meu pai tocava um pouco em casa. Tu já tocava, né? Eu sabia 4 acordes, era o suficiente pra eu fingir que tocava. Mas eu conheci isso daí vou citar os meus amigos do ensino médio, porque eu nutro uma grande admiração, especialmente o Jean e o Olivar.
O Olivar Júnior, que toca com o Paulo de Tarso também, que é outro músico espetacular, assim, que eu sou muito O fã. Olivar do acordeon. O Olivar do acordeon. O Olivar, cara, ele era muito engraçado, porque ele me dava uma guinada que ele talvez nem saiba disso até hoje. Mas ele falava assim na sala de aula: aprende a tocar em casa, que tu vem pra tocar. Ele falava sempre isso pra gente, assim, brincando, sabe? De vamos tocar na sala de aula. Sala de aula não é pra tocar, né, em tese. Mas a gente ia pra sala de aula, tocava e falava: aqui a gente vai tocar só. Aqui tu vai saber, tu vai tocar o que tu sabe. E aí ele me entregou um livro de cifras, cara, que foi essencial, assim. Aprendi os acordes todos, básicos, que eu não sei todos até hoje. Mas aquilo ali começou a me dar uma sensação de que eu podia escrever uns negócios aqui, podia tocar uns negócios. E isso foi essencial, assim, pra eu me entender como um artista que escuta, que ouve e que percebe as coisas pelo som, sabe? Que eu acho que é isso que eu sou até hoje. E o Arlindo foi esse lugar. Não, o IFMA foi esse lugar. O IFMA já. Sim, né? o IFMA já. O Arlindo foi o meu primeiro baque na cidade. Cheguei Primeiro baque. e encontrei o Arlindo, uma turma muito grande de alunos. Então tu começou o ensino médio 2 vezes. Foi, eu comecei. Esqueci de explicar esse detalhe. Eu chego aqui na Barra do College, estudo no Arlindo, esperando sair o resultado do IFMA. Tinha feito a prova no finalzinho de 2011. E aí teve um problema, demorou um pouco pra sair o resultado, e eu comecei no Arlindo. E aí eu vou pro IFMA, assim, já depois de estar com uns 2 meses no Arlindo, assim, ter deixado os amigos todos que fiz, assim. E aí quando eu entro no IFMA, já é nisso, assim, conheço o Olivar, conheço o Jean, faço mais amizades, inclusive, no IFMA, até pelo tempo, mas também por essa dificuldade que você tem de socializar com a turma quando você não conhece ninguém, todo mundo se conhece, que é o espaço que o Arlindo oferece. No IFMA, um pouco por essa questão do seletivo, junta muita gente diferente, assim. E aí acaba que todas as amizades são novas, assim, na escola seletivada. Tem seus problemas, mas também tem essa questão, que todas as relações nascem... Quase todo mundo que se conhece acaba ficando 5, 6 numa sala só e o resto tá em outras salas. Então você, com o pessoal da sua sala, você socializa mais, assim, com a relação mais nova. Isso foi o que aconteceu comigo, pelo menos, na minha relação, assim. Essa foi a primeira etapa. Foi. E aí, como é que segue? E aí, o que acontece? Eu termino o ensino médio e vou entrar na universidade. Antes da universidade tem um preâmbulo, que é eu adoeci, e essa história que o Ricardo conhece de cor salteada. Eu adoeci, tive chikungunya, e eu fiquei sem caminhar por uns 50 dias, assim, e foi muito duro, assim, porque nessa época eu tinha passado no vestibular, e tava naquela de vou fazer universidade agora e tudo, e acabou que eu não fui, desisti de fazer, antes de ficar pior da doença, assim, tava sentindo umas febrezinhas e tudo. Quando eu fiquei sem andar, na verdade, não quando eu fiquei sem andar. Quando eu fiquei sem andar, foi muito frustrante tudo. Mas quando eu voltei a andar devagar, que eu fiquei assim, eu tô em outubro de 2015, desempregado, e eu não fui pra universidade, eu fiquei procurando meu lugar no mundo, assim, de, meu Deus, eu não tô fazendo nada, cara. Eu fiquei com uma sensação muito ruim. E aí, eu tive contato contigo, que é que entra o meu ponto mais específico, assim, que é... A gente já se conhecia do Facebook e tudo, assim. Eu lembro de ti no momento que tu não lembra de mim, que é quando eu estudava no subsequente do IFMA, a gente teve umas interações pequenas, assim, nos jogos internos do IFMA. Teve esse momento, porque eu fui fazer um curso de subsequente de informática e eu não concluí, né? Cheguei e fiz 80% do curso. Aí dei aquela desanimada, assim, pô, o que eu tô fazendo? Aí fiquei... Aí parei, mas participei dos jogos. Sim, eu lembro de ti nos jogos, a gente teve umas interações, assim, nos jogos. E aí... Eu lembro de eu ter lido um texto teu no Acabei Escrevendo. Na verdade, a gente interagia assim de vez em quando no Facebook. Um comentário ou outro ali, né? Ou outro, sim. Mas eu lembro de ter lido um texto teu no Acabei Escrevendo, que eu respondi a mensagem, que foi muito fofo, assim, falou. Mas eu fiquei com uma sensação muito, muito... Que é, meu Deus, isso aqui é possível, cara. A minha primeira sensação foi essa, de isso aqui é possível. Isso aqui é uma coisa que eu gostei de ter lido. Foi feita aqui, no meu lugar. E é possível fazer. Tá distribuído, tá entregue. E aí eu comecei a perceber isso assim, nesse sentido de... Putz, é possível fazer as coisas. Acho que eu não vou mais jogar tão fora as coisas que eu tô escrevendo. E aí eu guardei algumas das coisas que eu escrevi ainda no finalzinho de 2015, assim... Que nesse período que eu fiquei sem andar, eu li muita coisa pra distrair minha ansiedade, assim. Eu li todo Drummond, por exemplo, sabe? Li muita coisa assim. E aí eu gostava de escrever alguma coisa, mas sempre com esse constrangimento de, meu Deus do céu, olha o que esse homem que tá dizendo nesse livro e esse negócio que eu tô falando aqui. E aí, quando eu entro na universidade, de novo, onde a gente se encontra,
Que é logo no primeiro dia, logo na calorada, tu já vem com esse negócio de me chamar de cabeludo lá na turma. Vamos chamar agora aqui pra frente o cabeludo. E aí eu toquei lá, brinquei, a gente toquei violão, com o violão do Neudson. Uma coisa engraçada é que o Silvio, nessa época, usava um sobrenome que não é dele, né? Usava Silvio Gessinger, que era uma homenagem pro Humberto. E aí o Silvio, quando chegou lá na UEMA, aí eu disse assim, tu que é o Silvio Gessinger, eu sou teu fã. Pô, engraçado, eu falei primeiro, sou teu fã, ele falou, eu também sou teu fã, tu é o Silvio Gessinger. E é engraçado, porque também, esse era outro ponto que eu ia chegar, assim, que é indissociável até de pensar, a maneira que eu enxergo as coisas é, como eu falei, eu enxergo a realidade a partir do som, cara, o jeito que eu interpreto a realidade na arte, em tudo, a partir do som. E não que eu faça isso bem, porque, por exemplo, se eu vou pensar o Silvio músico, ele é ruim demais. Mas é o jeito que eu observo as coisas, sabe? É nada, bota essa banda na rua. Mas é o jeito que eu acabo enxergando as coisas é a partir do som. E o Humberto, pra mim, ele foi essa porta de entrada pra essas outras drogas da arte. Que foi um artista que me trouxe uma sensação de que o som dizia muita coisa, sabe? O Humberto tem um pouco disso, assim, a música que o Humberto pratica e que o Engenheiros praticava, principalmente os meus discos favoritos, são a ideia de que a música é um texto, mas que tem um subtexto muito importante. De dizer, você pode até se divertir muito ouvindo Engenheiros do Havaí. Aí você percebe as que as letras estão dizendo, você fica assim, poxa, peraí. Vou dar 2 passos atrás e ouvir de novo. E aí tu começa a perceber, começa a se tocar com as coisas que não estão só no que tu tá ouvindo, mas naquilo que tu percebe enquanto ouve, sabe? Cara, talvez uma coisa que talvez eu não tenha te dito ainda. Eu tive contato com o Engenheiro do Havaí. Eu comprei um DVDzinho daquele de feira, né? Nossa. Que era pop rock dos anos 80 e tal. Nacional, pop rock nacional era o títulozinho do DVD. Aí eu comprei não, minha mãe comprou. Sim. Porque nesse período também eu passei 1 ano sem andar. Então aí eu colocava o DVDzinho lá. Foi nesse período que chegou esse DVD pra mim, eu tava sem andar e tal, só assistindo. Graças a Deus já tinha DVD nessa época, né? Não tinha Netflix, mas tinha DVD e tinha a feira. E eu tive contato com a música do Engenheiros, que era um garoto. Nossa. E eu, com 11 anos, eu chorei ouvindo essa música. Assim, Caraca. a história de um cara que vai pra guerra, que não era dele, que não tinha nada a ver. Sim. E eu disse, como é que isso me toca se eu nunca fui pra guerra? Não sou nem um garoto ainda, sou um menino, né? Sim, exato. E eu gostei. Aquilo foi o que me ligou com a banda, né? Primeiro, Sim. tinha 2 músicas do Engenheiro, era essa. E era... Qual que era a outra, rapaz? Era Ei, Mãe. Tem uma guitarra elétrica, sim. Era só essas 2. E aí depois a internet vai chegando, aí a gente vai entrando em contato com outras músicas. Mas Sim. é muito legal como também no teu sobrenome eu já olhei e disse assim, pô, esse cara aqui também gosta disso aqui, é muito... E aí é exatamente isso que acontece. O que acontece? A ideia do sobrenome, ela era um pouco disso, de encontrar a sua tribo. Eu acho que tem um pouco disso na adolescência da gente, sabe? De... Querer encontrar pessoas que vibram naquela frequência. Exatamente, em outras frequências, como diria o Humberto. E aí, a gente acaba... Eu, por exemplo, entrei em fã-clube do Engenheiros do Havaí, conheci muita gente e tudo. Demorei um pouco pra perceber, depois de entrar em outra tribo, que tribo não era muito a minha, sabe? Demorei um pouco. Foi quando a gente se conheceu assim, eu conheço o Neudson, já conheci o Neudson no ensino médio, o Neudson era meu amigo assim, no ensino médio já. E aí a gente se conheceu e a gente começou a fazer o nosso ciclo assim de primeiro amigos e depois uns amigos que gostavam de escrever, uns amigos que gostavam de ouvir música e depois o colégio de literatos. E aí, naquela época, eu comecei a perceber, isso aqui é bom porque é coletivo. É maravilhoso porque é coletivo. Mas principalmente porque não é um coletivo de pessoas que vêm pra cá pra fazer a mesma coisa. É, muito legal, né? Exato, sabe? Porque assim, o Colégio de Literatos, que o Silvio tá falando, é uma organização que nós criamos pra nos encontrar e fazer as coisas que a gente fazia, mas não pra fazer a mesma coisa. O Exatamente. Silvio tocava e escrevia, eu só escrevia, mas escrevia umas coisas muito diferentes do que o Silvio faz. O Neudson é muito talentoso, mas é muito distinto daquilo que a gente faz. A Isabela, a Juliene, o Diego, me ajuda. Matheus, A Açucena, a Euriane, eu tô chateado contigo, cara. Um pouquinho, vou confessar. Eu mandei uma mensagem pra ela hoje dizendo, olha,
tô muito triste que tu foi embora, não avisou pra ninguém. Não tá fugindo de quem? Vamos chegar uns carnês lá, vai ser tudo meu. Então a gente se juntou pra fazer uma coisa muito, muito diferente, assim. E eu acho que eu não tinha pensado por esse viés, né? Eu tinha Sim. pensado que a gente era uma tribo, mas a gente não era. É exata, mas é essa que é a relação, cara. É porque assim, eu acho que é uma lógica meio anárquica que a gente sempre construiu, que foi a ideia de que a gente é um grupo. Mas a gente é um grupo não porque precisa se afirmar um grupo. A gente é um grupo porque este grupo se afirma quando chega. E como é que se diz isso? Parece uma coisa meio contraditória, mas é uma coisa que eu sempre senti. Que é assim, putz, hoje eu vou escrever um poema de amor. O Ricardo escreveu um poema de amor ontem. E eu lembro muito de uma vez que falou essa frase e eu gosto muito dela até hoje, que é preciso ler pra gente não reinventar a roda. Tu falou isso uma vez pra mim e eu gostei muito disso. Mas principalmente, às vezes eu vou reinventar a roda. Às vezes eu olho assim, sei lá, por exemplo, tu escreve muito bem sobre amor até hoje. Tu escreve muito bem as cartas que tu ainda escreve. Eu tô com vergonha. Mas qual que é o detalhe disso pra mim, cara? É que as cartas que tu ainda escreve não são as minhas cartas também, sabe? Entende isso? Sim. E aí, isso passa muito da nossa ideia de, putz, eu também vou falar de amor hoje. O Ricardo fala muito de amor, mas eu também posso. E aí é por isso que a gente se conecta, porque a gente olha uns pros outros e se enxerga naquilo que a gente vê no outro. Então, por exemplo, quando tu faz alguma coisa que eu gosto muito, eu olho pro que tu faz e eu gosto muito e falo, isso é muito bom. A ponto de eu querer um pedacinho pra mim. Mas, tu olha pra alguma coisa que eu faço e tu fala, putz, isso aqui é diferente do que eu faço, mas eu gosto muito, também quero um pedacinho pra mim. E a gente começou a se entender como grupo. Eu acho que isso é maravilhoso. E eu acho que essa é a grande diferença do que a gente tava fazendo e do que a gente faz até hoje, mesmo que menos, e aqui fica outra crítica, que é a gente se conecta pelo que a gente se conhece. E a gente conhece o que é diferente, cara. Não, se eu ficar olhando só pra mim o tempo inteiro e procurando só gente que seja igual a mim o tempo inteiro, que como eu já fiz na adolescência e como eventualmente a gente é levado a fazer na adolescência, a gente acaba construindo conceitos que são meio, além de controversos e complexos assim, a gente acaba não se livrando deles quando a gente deve. Muito autorreferenciado, né? Exatamente. A ponto de você olhar pra alguma coisa e achar que aquela coisa é a melhor coisa do mundo, porque é o que você conhece. E aí, como é que você vai desconhecer ou conhecer novas coisas se todo mundo que você conhece faz as mesmas coisas como referência? Tem as mesmas coisas, segue os mesmos hábitos. E aí, quando eu conheci vocês assim, eu comecei a perceber que eu queria aprender mais sobre as outras coisas do mundo que eu não conhecia. E aí tem outras questões também que eu acho que a gente pode se aprofundar mais depois, mas que eu gosto também de saber, que é a gente acabou construindo uma relação de, por exemplo, um hábito que eu tinha com o Neudson, que era escrever. Eu escrevi de madrugada, eu sempre madruguei muito. O Neudson também eventualmente estava lá madrugando, aí mandava um texto pro Neudson, eu quero ouvir o que é que tu acha disso aqui. E o Neudson, tu sabe bem, ele tem muita dificuldade de fazer uma crítica, de dizer isso aqui tá ruim. Uma vez eu chamei o Neudson nas catracas. Alguma coisa alguém colocou no grupo e não tava legal, né? Sim. Aí o Neudson vai lá e disse, olha, tá muito bom. Aí eu li o comentário do Neudson e não aguentei. Fui lá no privado do Neudson. Disse assim, tu não tem vergonha na tua cara, não? Mas olha que coisa, cara. Ele riu, ainda hoje ele ri dessa história. Mas é essa que é a questão. Eu acho que a nossa tribo, entre aspas, assim, o nosso comportamento de grupo, ele é mais nesse sentido de que a gente se conhece. E é sempre aquilo que a gente sempre falava. Isso aqui dá certo porque a gente é muito amigo. Então, o Neudson chegar pra mim e falar assim, putz, muda essa palavra aqui, ou, cara, eu não gostei disso aqui, ou alguma coisa nesse sentido, é porque a gente se conhece. Sabe, não vira uma imposição, vira uma sugestão. E nem uma disputa de ego. Exatamente. É mais uma coisa da gente... A gente tem um comportamento familiar mesmo. Isso aqui combina mais contigo, essa palavra aqui é mais tua. Exatamente. É engraçado, porque assim, eu acho que essa é uma outra coisa que acontece quando a gente tem uma relação de enxergar as coisas apenas por esse viés de identificação geral de grupo, assim, de não querer ser igual todo mundo que tá naquele grupo. Que você não se percebe quando você se perde. Você não olha assim a ponto de, putz, aconteceu tanta coisa comigo agora que eu acho que eu sou outra pessoa. E aí você vê todas aquelas pessoas naquele espaço, você fica se sentindo deslocado e você fica com a sensação que você precisa se readaptar àquele espaço. E não que aquele espaço também precise se adaptar a você, sabe? Porque o espaço olha pra você como quem diz, eu sempre fui assim. E aí você olha e fala assim, então eu tenho que mudar, sou eu. E aí, quando a gente tá junto e quando a gente é meio com essa relação que a gente tem, alguém pode olhar pra mim e falar assim, Silvio, eu acho que isso aqui combina mais contigo porque essa pessoa me conhece de verdade. Ela sabe das minhas dores, sabe o que eu tô sentindo, sabe o que eu passo, sabe? E isso faz uma diferença muito grande quando a gente tem essa relação, assim, quando a gente constrói essa relação. E quando isso não acontece,
fica fadado à construção de espaços, principalmente de cultura, completamente improdutivos e principalmente completamente dolorosos para quem pertence a eles, sabe? E eu acho que essa sempre foi uma coisa que eu sempre tive certeza que era um espaço que eu não gostaria de estar. E aqui, onde a gente construiu o nosso, eu não sabia que eu queria, porque eu não conhecia, eu não sabia que era possível. Mas no dia que eu soube, eu falei, aqui é o meu. Aqui dá pra ser. Dá pra ser. E o Silvio na música, e as bandas aí que vocês já, Cara, já inventaram. Isso é uma coisa muito legal, porque eu acho que toda pessoa da nossa geração que assistiu aí qualquer filme adolescente da Sessão da Tarde teve um desejo de ter uma banda na garagem. sim. Cara, essa é uma parte muito engraçada também da minha vida, que é... No ensino médio, eu tinha muita vontade de ter banda, assim, e eu tocava muito com o Jean, que é um amigo que eu já falei do ensino médio, assim, a gente tocava muito, cara. A gente passava tardes inteiras, a gente estudava de manhã e de tarde no IFM, e às vezes a gente ficava até o restinho da noite na biblioteca tocando violão, assim. Mas sempre nessa coisa de vamos tocar umas músicas que a gente gostava, das bandas que a gente gostava, tocar um Engenheiro, tocar um Legião Urbana, que é a coisa mais do ensino médio. Apesar do ensino médio, infelizmente, ainda não compreender Legião Urbana. Às vezes nem o adulto, pelo jeito que vota. Mas o que acontece? A gente sempre teve muito esse amor, assim, de fazer as coisas, sabe? E aí, quando eu saí do ensino médio, eu fiquei perdi um pouco, fiquei distante dos meus amigos, assim. E aí, quando eu já tô na universidade, eu encontrei o Sérgio e o Felipe, que são meus amigos, assim, que trabalhavam no IFMA também. E aí, putz, vamos tocar alguma coisa aí qualquer dia e tudo. E aí, o Felipe tem uma coisa que ele escrevia muito refrão, assim, uns refrão punk rock, assim, dizia umas coisas. Eu olhava aquilo e falava, pô, eu quero engraçar nesse negócio aí. E aí, ele me mandou uns 3 refrões, assim, de voz e violão, ou de baixo, que ele toca baixo, assim, me mandou. E aí falou, putz, você consegue fazer alguma letra pra isso aqui? E aí eu escrevi uns pedacinhos de letra, assim, e mandava pra ele. E a primeira letra que eu mandei pra ele, falou, isso aqui ficou muito bom, não sei o que. Tem uma piada que é muito boa, que eu adoro isso, que ele fala assim, cara, no meu celular, tu toca depois do Alceu Valença. Porque por causa do nome do Alceu Valença, o L, e o meu era áudio do WhatsApp, ficava AU. Então eu vi depois do Alceu Valença no celular dele. Mas aí a gente começou a compor junto, nesse processo assim, isso também foi uma outra novidade pra mim, que é uma coisa que a gente já fez junto também. Que é a coisa de escrever uma coisa com outra pessoa, é uma coisa que eu nunca tinha feito, cara. E aí foi muito, muito complicado. E aí a gente fez uma banda que teve 3 nomes no primeiro ensaio, 4 nomes no segundo, e no dia que foi pra tocar, a gente não escolheu nome nenhum. Que foi o dia que a gente foi tocar no Festival Multicultural do IFMA, a gente tocou uma música minha e do Felipe, assim, foi muito legal. A banda nasceu semana, 2 semanas antes e acabou naquele dia. Mas foi um dia muito feliz, assim, cara. Eu sempre tive muito esse sonho de ter banda, de tocar, assim, e tudo. Mas nunca consegui, assim, nunca deu. Acho que tem alguma razão nisso. Sempre umas bandas assim improvisadas, né? Exatamente. Outro dia vi tu apresentando aí com a galera lá no INCRA. Exato, mas aí é que tá. Aí vai entrar outro ponto. Que é um amigo que eu conheço, que é meu parceiro hoje, assim, de vida mesmo, meu amigo maravilhoso, que é o George, que eu já te apresentei também. George dos Anjos, meu amigo. Grande artista. E Atmar também, meu grande amigo também. Que é assim, naquele dia a gente foi ter o Luciano Ricardo tinha feito um evento no Bom Lugar. E aí ele convidou, perguntou se eu queria ir e tudo. E eu falei, pô, posso sim, vou aparecer. Só que pra assistir. E aí Caetano tava na cidade, Caetano, filho da Catiane e tudo. Meu irmão também. E aí Caetano falou, e aí, vamos tocar? Vamos aparecer aí? Eu falei, rapaz, vamos. E aí Caetano toca bateria, só que eu vou falar isso olhando pra câmera. Caetano, você é um gênio e todo mundo precisa saber disso, inclusive você. Caetano toca bateria e todos os outros instrumentos que inventaram na face da terra. E aí ele tava fazendo uns solos de guitarra, a gente falou, cara, vamos tocar 2 guitarras. Vamos botar 2 guitarras pra tocar. George toca guitarra, um excelente guitarrista, Caetano também. E aí a gente foi tocar nesse dia. A gente tocou algumas músicas assim de outros artistas e tocou 2 autorais, uma minha e outra de George, assim. E foi outra experiência que eu gostei muito, a ponto de, agora eu vou fazer um anúncio, que é agora sábado, dia 13, a gente vai abrir o show da Nova Ordem lá no sótão. Hoje. Curiosamente hoje. A gente vai abrir o show da Nova Ordem no sótão, eu, George e Atmar. A gente substituiu o Caetano por Atmar e foi o que a gente vai fazer. É o que deu pra fazer. É o que deu pra fazer, já que Caetano nos abandonou. E é brincadeira, Atmar. Não, mas Atmar, ele apesar dele fingir que não, ele é um guitarrista que
que está ali acima de qualquer coisa. Que ele é da banda da Nova Ordem. Da Nova Ordem. Vai, sim. E a gente tá cooptando. Vai abrir o show e vai fazer o show. Exatamente. Muito bem, muito legal. Eu gosto muito desse clima que eu acho que, sem modéstia ou falsa modéstia, que nós criamos. Eu acho que isso foi uma coisa que a gente fez para nós, como quando com o Gilmar e o Neudson a gente abriu a livraria. Esse clima literário, musical, de criação, nós não tínhamos. É claro que hoje a gente tem tantos nomes. Eu conversei aqui com o Jorge outro dia, né, que eu vou trazer o Jorge novamente, porque quando eu fiz com ele a gente não estava com o estúdio montado, nem com o YouTube no dia, né, Rogério? Foi só na TV. E a gente tem o Jorge. Eu estava conversando com o Cristian sobre esse momento, o momento atual. Ele é muito... Tá cheio de fruta no pé, né? Então tem muita coisa acontecendo, tá na alta estação e tá tudo acontecendo, muita gente descobrindo que é possível fazer, justamente porque tá vendo acontecer. Mas quando nós demos ali aqueles primeiros passos, a gente sabe que tava complicado a gente acreditar. Completamente. E eu, assim, se eu tenho orgulho de alguma coisa, eu tenho orgulho disso, que a gente deu passos que inspirou até quem já estava parado. Inspirou quem já estava parado. O Jorge mesmo, né? Ele diz isso, ele fica repetindo, né? Diz, cara, tu é louco. Quando eu vi vocês fazer aquele sarau, eu disse, eu tenho que fazer alguma coisa. E ele publicou aí o primeiro livro aos 56 anos. Então, assim, não tem essa questão de quem é velho inspira quem é novo. Não, é um ciclo aí que tá todo mundo possível de fazer algo. E isso trouxe muita gente, né? Então a gente tem aí tantas produções nascendo, e a gente tem um livro, né, que já tá aí disponível para quem quiser comprar. Sim. Diga não à pirataria. Paz nos estádios. Nossa. Eu preciso fazer dois comentários antes de falar sobre o livro. Primeiro é sobre Jorge mesmo. Eu acho que Jorge, pra mim, ele é um dos grandes poetas. Jorge Abreu, pra mim, é um dos grandes poetas do nosso tempo. Ele fala um pouco disso absurdamente. Eu digo pra ele assim, que o que eu mais admiro na poesia do Jorge é o espanto. Exatamente. É porque você lê a poesia do Jorge sem conhecer o autor, você jura que é um garoto de 22, 23 anos que está escrevendo. Não pela imaturidade, né? Não é isso. Sim. Mas pela jovialidade e o espanto com tudo que está acontecendo. Não parece alguém de 60 anos que já tem, né, o Jorge. Não parece alguém de 60 anos que está vendo as coisas acontecendo. Não, ele é muito jovem e ele é muito autêntico. Sim, exatamente. E aí eu acho que o Jorge tem uma característica que eu acho espetacular para a arte, assim, que é um pouco disso que estava falando do espanto, que é o Ferreira Goulart fala do estalo. O Ferreira Goulart, nos últimos anos de vida dele, falou, eu não escrevo mais, porque eu não tenho mais esse estalo de fazer, e eu não quero ficar fazendo coisa ruim só pra fazer. E o estalo do Jorge é constante. E eu acho isso maravilhoso, porque eu também tenho essa sensação, no dia que eu falar assim, putz, eu não consigo mais fazer alguma coisa que me encha os olhos, que não é só de eu achar bonito, porque se eu for procurar achar bonito tudo que eu faço, eu não vou fazer nada. Autofagia mesmo, a minha relação com o que eu faço. Mas eu preciso gostar de fazer. O fazer pra mim tem que ser bonito. E o Jorge faz coisas tão bonitas enquanto ele faz, e o jeito dele fazer as coisas é tão bonito pra mim que me faz ter vontade de escrever mais. Eu sempre falei isso de mim pra ele, mas é uma relação muito essa de mão dupla nesse sentido. E a outra coisa que eu queria falar também sobre isso do livro, antes de entrar propriamente nesse assunto, é que a gente, eu vi em entrevista com o Cristian também, ele fala um pouco disso, de que hoje a gente tem uma sensação, todo mundo quer dizer um pouco de si e tudo, e eu concordo também com isso. Mas eu acho que especificamente aqui a gente tem uma relação muito problemática de alguma maneira com a cultura, mas principalmente a gente tem uma relação de não observação para algumas coisas que eu acho que são fundamentais. A primeira é que existe muita gente produzindo em Barra do Corda a despeito de como Barra do Corda trata as produções. Eu não tô falando isso no sentido de o público. Eu não acredito nessa lógica de público, pra falar a minha verdade. Eu não tenho interesse na ideia de publicar para público. Eu tenho interesse na ideia de publicar para a ideia. Por quê? Porque a ideia, ela é o que chega nas pessoas. A gente tem uma noção geral de que o que é complexo não é das pessoas, não é do povo, não é do mais pobre, não é do mais...
eu sempre faço essa analogia e eu sempre gosto de dizer isso. O que é mais complexo? Alguém que opera na bolsa de valores e ganha dinheiro sentado numa cadeira, ou a lavandeira de roupa que lava roupa no Rio Corda e enquanto faz o mesmo movimento, pensa na vida? O que é mais complexo? Pensar na vida sobre as coisas que está fazendo ou pensar em números, pensar em códigos, pensar em cifras? E as coisas não são dessa maneira. A arte, ela chega nas pessoas de maneira diferente porque a arte é feita por pessoa. E pessoa é diferente. Vai ter coisa que eu vou olhar e falar assim, isso aqui é muito bonito, mas não me tocou. Eu percebo a beleza disso, mas não me tocou. Como acontece com o parnasianismo, por exemplo. Que não me toca como artista, como um ser humano. Mas eu enxergo a beleza do que está feito. Mas, pra mim, por exemplo, pra mim como artista, a beleza das coisas está no olhar de quem está enxergando. E aí, a gente não propor uma ideia de arte, que a arte precisa chegar nas pessoas para que elas possam enxergar a ponto de dizer assim, disso aqui eu gosto, disso aqui eu não gosto, aí a gente entra no mato sem cachorro. Porque o que acontece? A gente tem muita gente produzindo arte aqui na Barra do Corda. Muita gente. Mas os espaços de exibição mesmo da ideia de arte que a gente tem são sempre institucionalizados a ponto de dizer, tipo, não, isso aqui é menor, isso aqui é pequeno, isso aqui é... Aí eu tenho tanta crítica a fazer. Olha aí, mas eu acho que esse é o momento da gente fazer essas críticas, porque a gente tá sendo engolido por uma coisa que a gente precisa engolir. A gente precisa engolir. Eu falei isso pra Ana Beatriz essa semana. Ana Beatriz poetisa, filha do artista Pedro Luiz. Que ela me falou assim, que um amigo dela fala pra ela que a gente usa chapéu de otário, que o escritor usa chapéu de otário, que o artista usa chapéu de otário. Na verdade não, cara. É que a gente precisa tirar o nosso chapéu de otário e espantar os urubus que estão no caminho. Já tiveram muita pedra no caminho, mas hoje tá cheio de urubu no caminho também. A gente precisa espantar eles. Porque o que acontece? A gente tem muita coisa pra oferecer e as pessoas estão aí pra receber também e pra oferecer de volta. Porque a gente fica nessa noção de que o artista aqui entrega. Eu não tenho nada pra entregar, querido. A arte que eu produzo é pra caminhar junto. E eu gosto dessa sensação. É por isso que eu tô no Colégio de Literatos, porque a gente caminha junto. É por isso que eu faço as coisas que eu faço, porque a gente caminha junto. É por isso que eu prefiro olhar pras pessoas do que olhar pra ideia de cifrar o que eu tô fazendo a ponto de virar apenas um valor financeiro ou alguma coisa nesse sentido. Se fosse fazer arte por dinheiro, aí tu sabe bem. A gente não ia estar fazendo. A gente faz arte porque a gente ama. E a gente ama as coisas porque as pessoas são como a gente são. As pessoas também amam o que elas estão fazendo, as pessoas também amam as outras pessoas. Como tu já me falou uma vez, a gente quer fazer arte pra revolucionar e pra amar nossas garotas também, sabe? E... Eu quero mandar um abraço para minhas garotas, para Ana Maria, para Elisa Maria e para Elis Maria. Olha. E eu acho que tem um pouco disso no meu livreto também. Eu queria, antes de tu falar do teu livro, eu fico ofendido quando tu chama de livreto, a respeito de... A gente tem, aí eu não vou dizer o nome, né, mas eu vou dizer que existe. A gente tem algumas pessoas em Barra do Corda que se proclamam guardiões da cultura e da literatura, principalmente, e que se dizem jornalistas e não sei o que e tantas coisas, quando na verdade estão buscando só aplausos e autorreferência e achando que todo artista deve nascer debaixo dos seus pés. E a arte, ela não é um córrego feito de concreto. Né? Ela é um brejo que nasce das fontes inimagináveis, incontáveis, e ninguém vai controlar isso. Exatamente. Então, assim, eu pessoalmente, tentaram me apagar, né, da história de Barra do Corda, mas isso, pelo contrário, me deu muita força de continuar fazendo e de fazer até sem, também tirando aí o chapéu da modéstia, e fazendo muito mais do que quem quis me tirar do caminho. Acho que acabou causando o contrário aí, né? Eu digo isso pro pessoal que acompanha a gente, né, dizendo pro Jorge e tal. O Jorge disse assim: Ricardo, isso é bom demais. É bom demais, mas é isso, assim, esse ambiente nosso, apesar da gente ter criado um ambiente de muita produção, a gente tem realmente poucos espaços populares de apreciação, de exibição, sim, da arte, porque o artista vive do aplauso, né? Vive porque fazer um poema se ninguém vai ler? Por que publicar um livro se ele não vai chegar nas pessoas? Aquilo que a gente estava falando em off, né? Não adianta eu publicar um livro com a editora que não vai mandar os livros para cá.
Ah, eu Exatamente. vou deixar aqui na internet. Não, eu quero o livro aqui para eu colocar na mão das pessoas para as quais eu sonhei quando eu escrevi. Então, assim, é isso que a gente quer ver. E falta, tem muita gente que tem poder de fazer isso, aí que não se atentou para esses espaços. Mas estamos crescendo, estamos evoluindo. Sim. Eles passarão. Fala do teu, fala do teu livro que eu quero saber. Por que que eu chamo de livreto? Não é nenhuma ofensa ao que tem escrito. É porque é curto. Só. Mas aí qual que é a questão? Mas é completo. Mas é completo, também tem isso. Não sei se de bondade. Mas qual que é, principalmente por isso, porque o nome é Eu, Amor e Outras Coisas Más. E ele é uma coletânea pequena de poemas antigos meus, assim, o último poema que estava escrito antes de eu escrever, um outro poema que eu adicionei foi em 2018, finalzinho de 2018. E por que que tem esse título? Porque eu acho que eu já estava com um projeto de publicar um outro livro. E aí eu fiquei pensando assim, a gente acaba jogando coisas na gaveta por achar que a gente não se identifica mais com o que está escrito. E o que está escrito, eu não vou me identificar amanhã nunca. Porque eu escrevo hoje, amanhã eu olho e eu sou outra pessoa, sabe? E aí, pra respeitar a pessoa que eu já fui, eu falei, eu quero publicar isso. Eu quero chegar nisso aqui. Primeiro porque a minha avaliação do que é bom ou ruim, ela muda de acordo com o tempo também. Mas a avaliação das pessoas vai do gosto delas próprias também. Então eu queria entregar aquilo que eu produzi no sentido de literatura, mas também no sentido de sentimento, sabe? Naquele momento ali vai ter alguma frustração, vai ter alguma dor, vai ter algumas coisas muito más, como diz o título do livro, mas vai ter sentimento demais ali pra todo mundo, assim. Eu acho que não só meu. E aí eu acho que a gente ficar nessa sensação de que a gente tá aprendendo um sentimento é muito entristece muito quem tá fazendo, quem tá aprendendo, mas empobrece muito a gente também. Porque se você ficar sempre numa sensação de que tudo que você produz como arte é menor, porque o tempo diminuiu ela, eu sinto dizer, mas a referência de quem tá olhando alguma coisa vai sempre deixar ela mais pequena. Quanto mais o tempo passar, vai chegar um momento que você vai olhar para o que você fez e falar, isso aqui é uma formiga, não serve mais. E as formigas também estão vivas por aí. E eu quis entregar esse livro assim, nesse sentido, de entregar alguma coisa que já me valeu muito. E me valeu muito escrever isso. Me valeu muito dizer as coisas que estão ditas ali. Mesmo que as que já não me identifique com elas hoje, mas me valeu muito dizer, sabe? E esse livro tem um pouco disso. Eu até quero fazer uma referência meio técnica que ele tem, que é eu escrevo muito ouvindo as coisas, eu gosto de ouvir. E esse livro tem uma lógica chama Eu, o Amor e Outras Coisas Más, por causa do eu e outras poesias do Augusto dos Anjos, né? É Augusto dos Anjos, né? Eu acho que sim. E aí é por causa do título. Eu gosto da ideia de ter um eu, tem um poema que chama Eu, né? Eu, filho do carbono e do amoníaco, aquele poema todo. Tem o maior verso decassílabo, 2 palavras, um verso decassílabo, profundissimamente hipocondríaco. E aí sempre gostei muito dessa complexidade. É isso que eu tava falando antes sobre o entendimento da complexidade. É um texto complexo, mas tu olha e fala, é bonito. Não sei, posso não saber o que tá dizendo agora, mas é bonito. E eu sempre gostei muito dessa ideia. E aí, o som eu e outras poesias, eu fiquei, meu Deus, essas poesias desse homem são muito más com a gente. E aí eu escrevi as minhas no sentido de dizer, tem de mim lá, tem de amor também, porque aparentemente é uma coisa meio maldita, não se pode falar de amor, mas eu gosto. E tem outras coisas más, tem outras coisas que doem, tem outras coisas que dá pra sentir, que é o percurso da vida, é olhar, enxergar as pessoas que estão ali do lado e assim, enxergar a dor das pessoas. E eu queria dizer a dor das pessoas também, sabe? A dor que eu percebo, a dor que eu também sinto, mas principalmente a dor de que eu vejo sentir e que eventualmente a gente só vê sentir e não faz nada, porque a gente não consegue. A gente tem uma noção que fazer alguma coisa é individual. Eu dar um prato a quem tem fome, dar uma mão a quem precisa. Mas precisa cobrança comunitária, coletiva, para que a gente possa poder gerar soluções que não são só de impacto pessoal. E aí eu quis dizer um pouco disso também, de colocar dedos nas feridas coletivas, para que a gente possa dizer coisas e dar respostas que sejam mais coletivas para problemas coletivos também, não só individuais. E esse livro ele nasce de uma de um rio de incertezas e de dúvidas, publico, não publico, disponibilizo ou não disponibilizo. É como que é esse momento em que o livro já está na mão de muitas pessoas
E como é que tu se sente com esse livro já fluindo para fora mesmo e alcançando outras pessoas? Eu me sinto nu. É essa a palavra. Eu olho isso e eu fico... É engraçado, porque assim... Outro dia tem uma amiga minha que eu gosto muito dela, que é a Alana. E ela publicou um stories lendo um dos poemas, que é um dos poemas mais doloridos pra mim da época que escrevi. E um dos poemas que eu gosto até hoje, assim. E ela leu e eu achei tão bonito. E ao mesmo tempo ela foi lendo e eu fui me constrangendo. Ela foi lendo e eu fui me constrangendo. E no final, só tinha a beleza dela tá lendo, sabe? E é engraçado isso, é pensar que as coisas chegaram nas pessoas. E aí eu vou fazer um agradecimento aqui, vou aproveitar esse espaço para fazer um agradecimento. Aconteceu tanta coisa entre o horário que eu publiquei o livro no dia 4 e o dia 6, que é o dia que a gente, que praticamente eu consegui dar uma olhada assim para as coisas, que chegou tanta gente em mim, tanta gente que já tava com tempo eu não conseguia falar direito, assim, minha vida foi uma correria muito grande, eu quase nunca consegui responder as pessoas nem no WhatsApp direito. E chegou tanta gente me falando coisas tão bonitas que, apesar da nudez, valeu muito a pena. Já valeu muito a pena. Eu acredito muito nesse projeto. Esse projeto é para viabilizar um livro físico que eu pretendo que saia ainda esse ano. Vai sair. E vai sair, se Deus abençoar. Mas mesmo que eu não conseguisse, eu acho que valeu muito a pena sentir que a arte que eu produzi consegue tocar alguém, sabe? Consegue chegar em algum lugar e dizer alguma coisa que eventualmente as minhas próprias palavras que saem da minha própria boca não conseguem dizer. Mas eu sinto que as pessoas... Eu ouvi muita coisa muito bonita e senti muita coisa muito bonita vindo de pessoas que eu admiro muito e de pessoas que há muito tempo eu não via. E eu tô muito grato por isso. Tem uma principal coisa, para além das pessoas que compraram e que me ajudaram financeiramente, ouvir e sentir o afeto das pessoas nas palavras e nos gestos é uma coisa que pra mim é impagável. Impagável. Se eu pudesse entregar milhões de livros na casa dessa pessoa para ela vender e ganhar o dinheiro, eu não conseguiria pagar o que eu sinto hoje. Eu acho que é isso. Eu tava ouvindo tu falar do constrangimento e quando eu publiquei o primeiro livro, eu não conseguia abri-lo. Eu passei 2 anos e eu ia nas escolas, o pessoal chamava para dar palestra e tudo, eu ia, mostrava o livro, às vezes alguém lia alguma coisa. Eu ficava encolhidinho, mas eu pessoalmente eu não conseguia ler o livro. E quando eu consegui, eu me senti assim, como eu estava dizendo antes, assim, mas parece que eu tomei uma distância daquilo que eu tinha feito, que hoje eu consigo ler, mas não, parece que não fui eu que escrevi. Então eu consigo ler como se fosse uma escrita de outro. Isso é muito interessante. Eu acho que também, por ser poemas que tu escreveu há 4 anos já, 5 anos. 5 anos. Então, tem a distância do momento que tu escreveu e tem a novidade dele estar chegando agora nas pessoas. Eu acho que quando nós fizemos o sarau lá na Praça na Altamira, a gente falando e tu me disse assim, mas eu não tenho nenhum poema novo para ler. Sim. Eu digo, Silva, olha para essas pessoas. Elas nunca ouviram nada teu. Todo poema que tu lê pra elas é novo. Sim. Isso é uma coisa que me emociona, cara. De verdade. Eu não vou chorar hoje, não, mas isso é uma coisa que me emociona de verdade, assim. Que é... Eu me lembro dos poemas novos que eu lia, sabe? Eu me lembro dos poemas novos que eu leio hoje. E perceber que é ter alguém sentindo o que eu sinto quando eu descubro alguma coisa nova, cara, é uma sensação muito boa. E... principalmente a noção da invenção das coisas, assim. Se alguém for ler a apresentação do meu livro, eu cito muito o Ricardo algumas vezes, mas especificamente a ideia de novidade que o Ricardo me trouxe pra vida, assim, em vários sentidos e em vários momentos, me fazem olhar para as coisas com um olhar que eu não sabia que era possível ter, que é a possibilidade. Eu lembro o Ricardo escrevendo e eu lembro o Ricardo dizendo assim: ninguém me descobriu o autor, ninguém me descobriu o escritor, eu fui lá e disse. E eu acho isso muito bonito, porque é perspicaz e é corajoso. Mas o Ricardo também disse que todo papel escrito azul é céu. E é pra isso que a gente tá aqui. Eu acho muito bonito o Ricardo falando avoi, que ele escreve avoi, como a gente fala por aqui do nosso povo. Porque é isso, eu acho que fazer a literatura que a gente produz desde essa época pra cá, seja
seja num papel escrito azul, seja num papel azul, seja na minha capa de livro vermelho e nessa camisa vermelha, eu tô voando. Eu tô avoando por aí. E eu sinto muito isso, assim, até hoje. Eu gosto muito de saber que eu tô avoando nesses papéis que eu já escrevi e que tem gente voando enquanto lê também. Isso é lindo. Rogério, bota na minha câmera aqui, só pra eu mostrar a capa vermelha aqui do livro. E quem quer comprar o livro, Silvio? Faz o quê? Entra em contato comigo. Vai estar no Instagram, @SilvioOliveiraArte. Aí é só mandar um directzinho, vai entrar em contato comigo. Silvio Oliveira Arte. ART. Não ART. Tem, é no final. E aí é só entrar em contato comigo e pode ficar à vontade para mandar mensagem a qualquer hora do dia que eu estou respondendo. E é isso. É o jeito de eu conseguir chegar em. Eu vi que o livro tem uma indicação de valor, sim, mas é também um momento em que tu está se preparando para lançar um livro físico. Exatamente. Então ele fica aberto o valor, né? Então, exatamente, assim, quem quer comprar, o valor mínimo é R$12. R$12. Quem quiser mandar 20, 60, 160, 340, fica à vontade. Tudo que eu posso dizer é muito, muito, muito obrigado, que é o que eu tenho dito. Mas fica aí. E eu recomendo, não é porque eu sou amigo do Silvio, mas é porque eu sou fã mesmo. Já tem muito tempo que eu digo isso, porque eu acredito que poucas pessoas em Barra do Corda, você como nasceu aqui em Barra do Corda, fazem uma arte tão intencional como tu faz. Eu acho que muita gente faz coisas bonitas, às vezes até por acidente. Claro que é bonito o acidente também, a curva feita ali sem querer, mas eu acho muito bonito quem tem a intenção de fazer e faz muito bem feito. Esse livro é a prova disso, né, de que tem muita coisa boa acontecendo. E eu quero pedir para os amigos do Silvio que estão assistindo a gente aqui, se inscreve no canal. Por favor. Se inscreve no canal, né? A gente está chegando aí a 1.000 inscritos. E a gente fica muito feliz com todo mundo que está aqui. Deixe seu comentário. Tem um comentário aqui do ao vivo, né, que a gente está acompanhando, mas deixa depois o comentário lá no vídeo, vai ficar disponível para quem não conseguiu assistir aqui na estreia. E manda o link para os amigos. Não custa nada mandar o link aí. Olha só, o Silvio está lá no podcast, lá na TV Santa Clara e na TV Princesa do Sertão, que é o nosso canal aqui no YouTube. Rogério, nós estamos com quantos minutos? Chegamos aqui já no nosso horário e eu quero te agradecer demais pela disponibilidade, né? Tá aí nessa agenda, ele disse que tá na agenda de artista, tá aí nessa agenda de divulgar o livro, é muito importante. Eu desejo muito sucesso, né? E vou acompanhar e tô torcendo pelo livro físico, tá bom? Obrigado, muito valeu, obrigado, meu irmão. Avô aí. E você que nos acompanhou, muito obrigado. A gente tá aqui todo sábado, meio-dia, às vezes meio-dia, às vezes às 13 horas, depende muito de como que tá aqui nossa estrutura. Mas não passa disso, entre meio-dia e 12 horas a gente está aqui ao vivo na TV Santa Clara, na TV Princesa do Sertão. E o nosso vídeo fica aí disponível no YouTube. E tem já aí uma playlist aí já de quase 20 vídeos. Fique à vontade para explorar e assistir. Até logo!